Olá, voltamos com o curso React Ninja. Meu nome é Fernando da Silk e nós estamos vendo o módulo sobre React mais Webpack. Bom, e como nós vimos no vídeo anterior, e se nós quiséssemos utilizar nesse nosso módulo que nós estamos criando, utilizando o Webpack, o ECMAScript 2015, né? O que a gente precisa fazer, né? Então a gente vai testar o import e o export. A gente vai fazer o import utilizando Shorthand Notation, tá? Vou mostrar para vocês o que é essa Shorthand Notation. Mas primeiro a gente precisa fazer a instalação das dependências que a gente vai utilizar nesse nosso projeto, tá? E a dependência para utilizar o ECMAScript 2015 é o Babel, como a gente já viu lá no módulo 1, que a gente poderia utilizar o Babel através do CDNJS. Agora a gente vai fazer a instalação do Babel a partir do NPM, como todas as nossas dependências que nós estamos fazendo até agora. Se você não conhece o Babel, lá no site babeljs.io tem todas as informações sobre ele, inclusive plugins, presets e tudo que você pode instalar. Tudo que ele tem você consegue encontrar lá nesse site, tá? A gente vai fazer então a instalação do Babel e a instalação dos presets do Babel no nosso projeto. Então vamos lá. A gente tem o nosso projeto aqui e a gente vai fazer a instalação como dependência de desenvolvimento, tá? Porque o Babel ele vai servir apenas como dependência de desenvolvimento para a gente, tá? A gente só vai utilizar ele enquanto nós estivermos desenvolvendo e para que a gente possa utilizar em produção o nosso código que a gente escreveu em ECMAScript 6, como o browser não reconhece esse ECMAScript 6, a gente vai gerar no final um bundle que vai para a produção e esse bundle vai ser gerado de ECMAScript 6 para ECMAScript 5 utilizando o Babel. Tá? As dependências que a gente vai precisar são o Babel Core, o Babel Loader, tá? Para utilizar no Webpack, a gente já vai ver isso. E a gente vai precisar instalar também alguns presets, que são Babel Preset ES 2015, que é o cara responsável por fazer a conversão do nosso código de ECMAScript 5 para o ECMAScript 6, ou ECMAScript 2015, e o Babel Preset Stage 0. Tá? Essas são as dependências que a gente vai precisar. O Preset Stage 0 ele vai servir basicamente para que a gente possa utilizar algumas features que existem também no ECMAScript 7, que ainda não estão disponíveis, né? A maioria das features do ECMAScript 6 também não estão, mas alguns browsers mais modernos já reconhecem, mas o que tem no Stage 0 normalmente são as coisas mais atuais, tá? São as features mais atuais, mais recentes, que não tem que elas não são suportadas em lugar nenhum, basicamente, e com esse preset Stage 0, a gente consegue utilizar elas, tá? Bom, a gente fez aqui, então, a instalação, né? Instalamos aqui, então, as dependências que a gente precisa. Feito isso, nosso próximo passo é fazer a configuração do Babel para que ele possa trabalhar dentro do nosso projeto. Então, antes a gente só importava lá do CDNJS. Agora, para trabalhar num projeto real, a gente precisa fazer algumas configurações. E a gente vai utilizar um .file, né, chamado .babelrc, que em sistemas Unix, todo arquivo que começa com um ponto, ele representa um arquivo oculto. Tá? O Windows ignora isso, mas o Windows tem outro tipo de propriedade para ocultar um arquivo. Mas em sistemas Unix, como o Mac e o Linux, um arquivo que começa com um ponto ele é oculto. Então a gente vai criar esse arquivo .babelrc e vamos adicionar as entradas que iremos utilizar nesse arquivo. Tá? Então vamos lá. babelrc, vamos criar o arquivo aqui, .babelrc. Esse arquivo, na verdade, ele recebe um JSON, tá? E a gente vai passar aqui numa entrada chamada presets, os presets que a gente acabou de baixar. Então a gente vai utilizar o ES 2015 e o Stage 0. Tá? Basicamente a gente passa num array esses presets para que o Babel entenda e saiba que precisa utilizar eles. Então quando a gente estiver utilizando o Babel no nosso projeto, esse arquivo babelrc ele é o nosso arquivo de configuração que vai ser utilizado, tá? Feito isso, a gente precisa atualizar agora o nosso Webpack config para que ele faça a leitura ou ele faça a utilização do Babel
para que toda vez que a gente alterar um arquivo JavaScript, né, um arquivo JS, ele utilize o Babel para poder compilar esse arquivo e gerar o nosso arquivo em ECMAScript 5 que vai ser utilizado no browser, tá? Então vamos lá, Webpack config, e a gente tem aqui a entrada entry e a entrada output, né? A gente tem essas duas entradas. Agora a gente vai colocar mais uma entrada aqui, que é module. Essa entrada module é um objeto, e nós vamos colocar aqui os módulos do Webpack que nós vamos utilizar, tá? Nesse caso nós vamos utilizar essa entrada loaders, que é um array de objetos, tá? E cada objeto desse que tem aqui em loaders vai dizer para o Webpack o que ele tem que fazer com cada tipo de arquivo. Então, a primeira propriedade que a gente precisa aqui é uma propriedade teste que recebe uma regex, que vai dizer que todo arquivo que termina com JS, no nosso caso aqui, né, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar aonde que eu vou procurar esses arquivos, né? Então eu vou exclude a node modules, né? Então ele não vai procurar na node modules, ele vai ignorar esse diretório node modules, porque tem muita coisa na node modules e a gente não precisa utilizar nada dela, né, com Babel. Tudo que a gente precisa vai estar na SRC, então até por questão de melhora de performance, a gente vai colocar uma entrada include, e vamos colocar aqui o SRC, que vai ser o diretório, tudo via regex também, vai ser o diretório que a gente vai utilizar para de onde serão lidos os nossos arquivos, no caso, né? E a gente vai ter um loader que vai dizer qual loader a gente vai utilizar. Lembra que a gente instalou o Babel Loader, né? Então a gente passa o loader aqui, Babel, e o Babel vai começar a entrar em ação para poder compilar todos os nossos arquivos que terminarem com .js. Beleza? Então ele vai procurar, ele vai excluir tudo que tiver na node modules, né? Ele vai ignorar, né, no caso desse loader, ele vai incluir somente o que tiver em /src e vai utilizar o loader Babel. Tá? Essa é a configuração do Webpack config que a gente precisa fazer. E agora a gente precisa fazer a atualização do nosso projeto. Antes de fazer a atualização do nosso projeto, vamos botar isso aqui para rodar, para ver se vai funcionar da forma como a gente quer, né? Então vamos lá, Webpack dev server, e deve continuar rodando da forma como já estava rodando, tá? Você vê que aqui ele carrega alguns outros arquivos aqui, né? Que são os arquivos do React, então ele faz a importação do React, ele importa e gera no arquivo app aqui, que é o que a gente precisa, né? E vamos lá, executar aqui, localhost 8080, e ele continua executando, funcionando o nosso código que estava antes funcionando normalmente, tá? Então vamos lá. Agora a gente precisa atualizar o nosso arquivo src app.js utilizando o export do ECMAScript 2015. Então vamos lá. src app.js. E a gente vai exportar o title. Tá? A gente está utilizando aqui o módulo export, que a gente viu que é o padrão do CommonJS. A gente vai utilizar o export default, tá? Que é o padrão do ECMAScript 2015. De exportação de módulo. Ele ele funciona mais ou menos como funciona o módulo exports, tá? Ele exporta esse objeto padrão, no caso ele está exportando por padrão title, por quê? Vou mostrar aqui agora. Agora a gente precisa atualizar o index.js utilizando o import. Então quando você utiliza o export default, você consegue importar o arquivo dessa forma. Vou abrir aqui o src index, tá? E eu vou importar aqui o title, ao invés de utilizar var title, né, require web, o que eu vou utilizar? Como a gente está utilizando aqui os módulos do ECMAScript 2015, eles precisam ser... Você não consegue atribuir uma variável à importação que você está fazendo com esse tipo de módulo, tá? Então a importação precisa sempre ser as primeiras coisas, as primeiras linhas do teu arquivo precisam estar os imports do ECMAScript 6. Como é que funciona? Import, o nome do módulo que você está importando, no caso, import o title, from, a partir da onde? A partir então do arquivo app.js, que tem aqui, está no mesmo nível da minha index.js. Tá, vou fazer a importação do meu app aqui, salvei e vamos ver se isso aqui continua funcionando. Olha só, atualizei. Você vê que aqui ele continua funcionando normalmente. Se você vir aqui em sources e você abrir aqui o diretório dist, ele tem o bundle,
né? Aqui tudo que ele tem importado e aqui no final tem o nosso title importado. Então você vê, ó, olha só como o que ele faz. Ele utiliza o padrão CommonJS, né, o exports, ele converte aquele módulo exports no exports.default e exporta o title aqui. Tá? Então você vê que ele... o que o Webpack faz, né? O Webpack não, o Babel, né? Ele exporta esse módulo, ele pega aquele export default lá e ele cria em exports uma propriedade chamada default e exporta aquele cara padrão ali que a gente tá exportando aqui no caso. Então a gente importa o title, que é o que foi exportado daqui. Agora a gente vai utilizar o import com o shorthand notation para o método render do React DOM. O que é o shorthand notation? Então primeiro a gente vai modificar aqui então o import do React também. Então ao invés de var React, a gente vai fazer import React from React. Tá? Então basicamente esse é o formato de import que a gente vai utilizar. Import o nome da variável que você vai utilizar, from, a partir da onde. Então ele vai utilizar o módulo React. Tá? A gente usa o mesmo padrão de nomenclatura de arquivos para buscar os caminhos, no caso. A gente usa o mesmo padrão que a gente utilizava no CommonJS. Se você não passar o ponto barra aqui, ele vai procurar direto dentro da Node Modules. Se você passar o ponto barra, ele procura na raiz do teu projeto ou relativamente relativo àquele arquivo, no caso. Né? Então aqui ele está procurando o app relativo ao index.js. Vou fazer a importação aqui do React DOM também. Então, import React, do React primeiro, né? From React e do React DOM. Import React DOM. E vamos ver se tudo continua funcionando normalmente. Deu algum problema aqui, vamos ver o que deu de erro. Então ele deu aqui um syntax error, dizendo que ele não esperava o token no index.js na linha 4, coluna 16. Então vamos ver na linha 4. Import React DOM. Ah, faltou o from aqui. Beleza, feito isso, ele conseguiu fazer a importação do nosso módulo. Tudo continua rodando lindamente como deveria, sem dar nenhum erro, bonitinho. E é isso que a gente espera. O que é o shorthand notation que eu falei? Né? Então o que acontece? O React DOM, o objeto default, que é o padrão lá que está sendo exportado do React DOM, é um objeto que tem algumas propriedades. Então eu posso chamar de React DOM, eu posso chamar, sei lá, React DOM tudo maiúsculo, eu posso chamar de qualquer coisa esse cara aqui, tá? Porque eu estou importando e estou dizendo que o objeto que está em React DOM, eu estou importando como uma variável chamada esse nome aqui, que é o nome que eu quiser, tá? Não interessa o nome que eu der, ele vai continuar funcionando. Só que esse cara aqui, ele tem algumas propriedades. No caso, ele tem a propriedade render, que eu posso importar, ao invés de importar o React DOM para chamar reactdom.render, eu posso importar direto esse método render. Como? Utilizando a shorthand notation, que eu vou dizer que eu vou importar desse objeto padrão aqui do React DOM, o método render, tá? Significa que é como se você fizesse um objeto, tá? E fizesse isso aqui, ó. Render. Como se você pegasse, como se você estivesse importando o objeto, né? Como se você criasse um objeto aqui. É mais ou menos essa a notação que a gente utiliza. E criasse esse objeto render e dissesse, esse primeiro aqui significa, eu quero pegar do React DOM, dessa biblioteca React DOM, o método render, né? E eu vou utilizar aqui na minha aplicação também com esse nome render. Como esses valores aqui são iguais, eu posso diminuir, reduzir e usar a shorthand notation, que é essa notação um pouco menor aqui. Feito isso, eu posso eliminar o React DOM daqui e utilizar somente render. Tá? Então olha só que interessante. Dessa forma você não precisa importar o React DOM e se tiver outras propriedades que esse objeto exporta, você consegue importar dessa forma aqui. Tá? Você vê que é bem simples e continua rodando, executando normalmente da forma como a gente gostaria que ficasse. Tá? Bom, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. No próximo vídeo nós vamos ver como utilizar o JSX com o Babel.